E aí pessoal, tudo bem? Então, Johnny aqui, dando sequência, né, naquilo que eu já havia falado lá atrás no vídeo de apresentação, que a gente ia contar os casos e tal, só relembrando um pouquinho aqui, e não quero ficar muito em cima disso para não fazer o vídeo ficar muito longo. Então assim, ó, hoje a gente vai contar um caso, né, de um cliente que nos procurou, tá? Na verdade foi um possível cliente, né, na época, mas não seguiu adiante. Então foi aqui do município de Uruçanga. Então a gente vai relatar para vocês. Ele nos procurou e ele disse que tinha um mato, certo? Eu tenho um mato lá de 1 hectare, eu não sei o que é aquilo tal, e eu queria saber se eu consigo cortar para plantar fumo. Eu falei, olha, né? Ele assim, o que tu acha? Eu falei, olha, tu consegue fazer várias atividades, tá? Várias atividades dentro do licenciamento ambiental. Então a gente precisa ir lá nesse mato, né? Aí parte técnica a gente precisa ver, né? Que mato que ele está falando, o que é isso? São espécies exóticas, são pinos, são enfim, né? Existem várias possibilidades. Se é um remanescente, um pouco mais complicado, né? Bem complicado na verdade. Se é um fragmento florestal, se é uma área que se recuperou sozinha, se é uma área perturbada, enfim, né? São várias as possibilidades. Então eu comecei a explicar para ele como funciona, né? E talvez seja a tua dúvida também. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de sucessão ecológica, mas a gente não vai usar nada técnico, tá? Nada. A gente não vai usar conceito nenhum de ecologia, de botânica, nada disso. Essa não é a ideia. Então assim, quando vocês olham para o mato, vocês chamam de mato, o pessoal chama de mato, tem árvore. Então o pessoal chama de aquele capim velho, aquela braquiária, aquele capinzal, não tem nada. Então é uma regeneração herbácea, né? São plantas herbáceas de fato. E aí nesse caso eu entendi que não, que eram árvores, tinha algumas árvores ali, né? Tinha árvores ali, né? E a gente não foi na área, mas eu explicando para ele, olha, primeira coisa a gente tem que ir na área, né? Fazer uma pré-avaliação, né? Então a gente vai chegar ali e já vai fazer uma pré-visualização da área, e a gente chega e já faz uma pré-caracterização também, né? Então a gente chega ali, vê que é difícil entrar, vê que tem muito cipó, começa a olhar para cima, né? A parte de cima da vegetação, a gente começa a ver que não tem bromélias, não tem orquídeas. Eu vou citar só aqui 2 famílias, né? Mas são as epífitas. Não tem trepadeiras, né, os cipós e tal. Então só tem aquelas árvores mais finas, né, as árvores que toleram bastante o sol. Então a gente consegue entender, sendo nativa, né, que é uma área que está se regenerando, está num estágio inicial, né? Então, ou seja, vamos chamar assim, né, para popularizar a questão. É uma árvore, é uma área, uma caracterização assim, um mato novo, um mato adolescente, bem adolescente, né? Então, e se a gente chega na área e a gente já consegue caminhar um pouco mais, a gente já olha para cima, já vê bromélias, já vê orquídeas, já vê uns cipós, umas trepadeiras, a gente já começa a ver que essa vegetação, esse fragmento, esse mato, como ele chamou, a gente já começa a classificar ele, e aí a gente segue a legislação, né? Como ele se enquadra mais como um estágio médio, né? Ou seja, aquele jovem, vamos dizer assim, né? E a gente chega lá, se a gente chega lá, a gente vê árvores com DAP significativa, a circunferência da árvore grossa, alta, bastante serrapilheira no chão, né? As folhas bastante, a densidade de folhas bem denso assim para andar. E a gente consegue caminhar ali tranquilo. As árvores são um pouco esparsas, a gente já vê que tem bastante arbustos, a gente vê que tem árvores fininhas nascendo ali, então a gente já começa a ver que é uma comunidade que está se regenerando ali, que são, vamos dizer assim, os herdeiros que quando as plantas mais idosas, vamos chamar assim, morrerem, são aquelas plantas ali que são fininhas, que estão nascendo ali, que vão tomar o lugar, né? Uma planta morre, abre uma clareira de sol, essa planta vai tomar o lugar dela. Então, isso é um conceito bem rudimentar da sucessão ecológica. Então, a gente
Então a gente vai ter 3 classificações: inicial, médio e avançado. Avançado hoje em dia é bem complicado, tá? Uma vegetação avançada aí é bem complicado do licenciamento. No caso de médio, há algumas possibilidades, né? Mas demanda interesse público, ou seja, tem que existir um interesse público de fato. E a inicial é um licenciamento bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Claro, dadas as proporções, tem que avaliar se não tem recurso hídrico, toda essa questão de área de preservação permanente. Mas a resposta final vai ser dada com um relatório técnico, vai se levantar as informações, né? E aí vai gerar um relatório. Baseado nisso a gente vai discutir e a gente vai, vai avisar o cliente, né? Olha, tem grandes possibilidades. A gente está à total disposição ali do órgão ambiental para sanar as dúvidas, fazer estudos complementares, se for o caso. Mas a gente tem aí uma boa expectativa de que vai ocorrer o licenciamento quando é um fragmento, ou seja, é uma área que se regenerou, né? Foi suprimida um dia por alguma coisa aconteceu ali, pegou fogo, era plantação, o pessoal largou a área, enfim, né? Abriram uma rua, fizeram loteamento, não deu errado, enfim, e a área se regenerou, então a gente trata isso como um fragmento, né? E sendo nativa, óbvio. E pode ser o caso de chegar lá na área e ser uma plantação, né? Uma plantação não, mas uma regeneração de espécies exóticas, né? E algumas nativas perdidas, como é o caso aqui onde eu estou aqui atrás, né? E aí isso também pode ser assunto para um próximo vídeo. Então é uma área que eles plantavam fumo aqui atrás, e o empreendedor comprou essa área na década de 80, e essa área se regenerou, né? E hoje tu tens plantas nativas, né? Tu tem recurso hídrico, mas tem muita espécie exótica, muita mesmo, uma densidade bem significativa. Inclusive os DAPs mais significativos, as circunferências, vamos chamar de grossura da árvore, que tem ali são as árvores mais, são as exóticas no caso, que são as mais expressivas, né? Então, por hoje era isso, né? Falar um pouquinho aí de que não é porque é um mato nativo que não tem como licenciar, tem, tá? Existe a resolução CONSEMA de 99, que vai listar as atividades potenciais poluidoras, e ela vai orientar toda a parte de relatório, como se faz, que tipo de licença, o enquadramento, o porte, e fica tudo explicado. Vou me despedindo aqui, até o próximo vídeo e até mais.